Olá! No programa de hoje nós vamos conversar com o conselheiro e administrador, o Wallace Vieira, um dos painelistas do 7º ENCAD. Tudo bem? Tudo bem, Nádia. Para mim é uma alegria muito grande estar nesse recinto, que também é de aprendizagem, não é? Sempre é de aprendizagem, para conversar um pouco com vocês. É um prazer recebê-lo. Conta pra gente qual a sua expectativa para o 7º ENCAD. O 7º ENCAD vai abordar como ideia-força, não é? Como ideia-força principal, a relação capital-trabalho. Não é? A relação capital-trabalho, por exemplo, já foi muito pior no Brasil do que hoje, felizmente. Não é? Se você retornar aos anos 98, onde a precarização do trabalho era uma vigência no mundo, nós do Conselhos tivemos a felicidade de organizar o 5º Congresso de Administração do Mercosul. E o foco era trabalho, com a sua precarização, com o fim do emprego. Né? Foi quando aconteceu o grande problema internacional, a queda dos tigres asiáticos, que gerou uma queda mundial a partir daí no trabalho. Alguns países se reergueram, outros não. Veja só, a Espanha estava muito mal há 10 anos atrás, 10 anos nada, 15 anos atrás, quando houve esse processo, e continua até hoje com 27%, né, de desempregados. Então, sempre é atual discutir essa relação capital-trabalho. Por exemplo, o painel que eu estou é um painel que cuida do trabalho decente. Né? Mas, dentro dessa linha, existem outros painéis sempre focando a relação capital-trabalho. O seu painel trata exatamente disso, do trabalho decente. Do trabalho decente. Como que isso interfere na área de administração? Pois esse painel terá a participação, que seria uma conferência magna, do representante da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Né? A OIT, então, ela que é a dona do conceito e a ação, né, do trabalho decente. É óbvio que o foco da OIT é muito mais na relação desse trabalho decente no campo, na agricultura, onde o emprego de menor é muito grande, na região do trabalho escravo, do trabalho da mulher desigual em relação ao do homem. Mas eu, como administrador, eu quero trabalhar esse painel trazendo para o mundo da administração. Quanto de trabalho indecente, não é, existe hoje nos subterrâneos das instituições, não é isso? Não é? Com certeza. Eu me recordo que, como consultor, peguei entrevista de desligamento de uma empresa, uma grande empresa, de tamanho nacional, e vi que as pessoas saíam da empresa não por causa do salário, e com todas as garantias que o emprego público dá, saía pela prevalência do trabalho, entre aspas, indecente dentro da empresa. Né? A empresa não propiciava ao empregado, não é, a ascensão dele, pessoal e profissional, e decorrentemente a social. Era uma espécie de exclusão social. Né? Uhum. A empresa não acompanhava o mercado de trabalho. A relação superior-subordinado, né? Hoje se fala tanto em assédio, né? Em bullying, era uma presença constante. Eu acho que nós, administradores, temos que ter inteligência para num evento desse, que o foco, para não permitir que ele se desvie tão somente para o mundo do trabalho diferenciado da administração, a gente tem que trazer uma temática que prenda o administrador na discussão. Com certeza. E traga solução. Não adianta você só acusar e trazer propostas de mudança. Né? Esse, para mim, é o papel nosso, o papel do Conselho. Ele propor sempre mudanças. Algumas delas com a participação direta deles, outras indireta. Mas eu estou muito feliz, por exemplo, por estar nesse painel, por poder, uma experiência que vivenciei dentro de empresas. Eu tive como diretor de 3 empresas, além de consultor, que eu sou. Né? Uhum. Então, é uma oportunidade muito grande para a gente trazer um pouco de nossa bagagem, de nossa experiência. Né?
enquanto ela é vigente. Você vive hoje a sociedade do conhecimento, a sociedade da educação continuada, onde a obsolescência do conhecimento é uma vigência. Nem sempre aquilo que você pensa que é experiência, não mais é experiência, né? Essa coisa da experiência acumulativa, não mais a experiência, porque mudou o mundo, mudou os costumes, mudaram valores, mudança de tecnologia, né? Bom, então eu vejo com muita expectativa. Estou feliz de estar nesse painel. Wallace, qual é a relação dos jovens com o trabalho decente? Você acredita que os jovens têm um pé atrás, digamos assim, com o trabalho indecente? Olha, hoje predomina no mercado, começa a predominar, a chamada geração Y, não é? Você teve a geração tradicional, de 46 a 60 e pouco, depois você teve a geração X, que veio até 94, 95, por aí. A geração Y de 96 para cá. Esse pessoal é o pessoal no bom sentido, é o pessoal da inconformidade, que não aceita o status quo instituído fortemente dentro da instituição, né? É um pessoal que precisa de que você dê espaço a ele para maior criatividade, para maior flexibilidade. Sem esse espaço, não há trabalho para eles, não há emprego, né? E sem criação, sem criatividade, não há desenvolvimento. O que eu estou falando me leva a uma questão que é a cultura da empresa, não é? Toda empresa tem sua cultura, não é? Quando eu vejo agora que o governo quer terceirizar, eu fico muito preocupado com as empresas de cultura de monopólio. O saber está lá dentro. Por exemplo, petróleo, o saber está lá dentro do petróleo. Por isso tem universidade corporativa para formar as pessoas para o petróleo. Quando você vai para o setor elétrico, também tem uma universidade corporativa. São os setores que aguentam o país. Então, terceirizar essas áreas onde você está terceirizando o que a gente chama core business da cultura da organização. E cultura de organização tem muito com o inconsciente da organização. A meu juízo, o que os administradores, modo geral, chamam de cultura, eu chamo de inconsciente adicional. Tá? A instituição tem visão, a instituição tem escuta, a instituição tem órgãos locomotores. É a teoria da metáfora biológica, é ver a organização, né, como esse ser humano, né? Então me preocupa muito a terceirização por isso. Sem falar que a terceirização sabota o princípio da democratização de oportunidades que o concurso público possibilita. A Petrobras tem cerca de quase 80 mil terceirizados. Pode? Quanto ela paga por essa terceirização? Não é? E essa pessoa não veste a camisa da instituição Petrobras porque ela não é da Petrobras. Ela não está na cultura da Petrobras. Ela está à margem da cultura da Petrobras. Petrobras eu estou citando aqui como um paradigma, que é onde eu sei que existe maior número de terceirizados. Furnas é outra instituição. Essa terceirização, ela sabota o concurso público. Por exemplo, eu presido o IARJ, né, que é o Instituto de Administração do Rio de Janeiro. Nós somos o nosso instituto que nasceu aqui dentro, né? O IARJ é a empresa que mais coloca administrador na área pública. Há tempos eu fui chamado da Petrobras para desenvolver um trabalho para a Petrobras e perguntei por que o IARJ foi chamado. É tão pequenininho, né? Uhum. Resposta do diretor que me entrevistou. Pelos bons quadros que nós temos aqui que passaram pelo IARJ, né? Então, nós hoje estamos de braços cruzados esse ano porque não há concurso público. Claro que o IARJ faz outras atividades, mas porque não há concurso público. Por quê? Pelo aumento da terceirização, que é nepotista. Ela é nepotista. Não existe o sistema do mérito. Wallace, qual o papel do administrador para combater o trabalho indecente? Veja só, eu vejo na empresa, a área de responsabilidade social da empresa é uma área marcadamente alinhada à área de administração, porque a área de RH, não é? Porque esse profissional
que é o gestor da área de RH, ele tem um compromisso muito grande, eu estou falando dos bons gestores, com o que acontece com o empregado fora digamos assim, dos muros da empresa. Quer dizer, a vida desse cara para a empresa que pensa séria, não tem que terminar às 18 horas. Ela tem que se prolongar depois das 18 horas. Ter mais carinho, mais cuidado com o seu colaborador, com o seu gestor. Isso com relação aos seus empregados. E com relação à comunidade, porque quando se fala de responsabilidade social, se fala de balanço social. Então, que é um conceito que nasceu nos Estados Unidos, migrou para a França e está por aí. Né? Então, o balanço social é exatamente o que a empresa faz pela comunidade no seu entorno. O que a empresa faz cumprindo a legislação trabalhista para dentro da casa, isso não é responsabilidade social, isso é obrigação. E quem é esse profissional? É o homem de RH. Né? Claro, ele é o principal nisso tudo, porque eu sou daqueles que defendo a tese de que RH não é privativa de administrador. Ele tem a maior parcela ali, mas o psicólogo se inclui aí também na área de RH, o assistente social e assim por diante, o sociólogo, não é? Enfim, esse conjunto de atividades profissionais que chega a recurso humano, onde o administrador prepondera, claro. Não é? Então, por isso o administrador, na sua condição de gestor da área e com sua equipe, é a área encarregada de atuar nesse campo da responsabilidade social. Wallace, de que forma você avalia as instituições nacionais? Elas combatem ou não esse trabalho indecente? A Organização das Nações Unidas instituiu o chamado Pacto Global. E as instituições, e o Brasil é signatário do Pacto Global. Né? Praticamente todos os países, né, alinhados às Nações Unidas são signatários do Pacto Global. Então, o Pacto Global desenvolve, né, junto às empresas signatárias, né, no tocante aos princípios estabelecidos pelo Pacto Global, onde o trabalho decente é um deles. Né? Então, essa questão tem melhorado à medida que, ao ser signatário do Pacto Global, passa a ter uma cobrança muito grande. Há uma gestão na relação Pacto Global e empresa muito grande de acompanhamento, de controle, de comprometimento das empresas signatária do Pacto Global. E as maiores empresas brasileiras são signatárias do Pacto Global. Quando nós escolhemos para o EMBRA, né? O EMBRA, quando nós escolhemos o tema Pacto Global, foi o 12º EMBRA, me parece, e o 8º Congresso Mundial de Administração. Né? Eu tenho... 12º EMBRA. Eu estou muito à vontade porque eu fui a pessoa que construiu, né, esse congresso do ponto de vista da sua intelectualidade. Então eu elegi e o Conselho assumiu o Pacto Global como tema. Se você olhar o temário do Pacto Global, ele é todo interativo, tá? Cada painel com o outro, em função daqueles princípios do Pacto Global. E fechou com uma carta compromisso firmada, chamada Carta do Rio, firmada pelo Conselho Federal e os 27 conselhos. Dentro do sistema Conselho Federal CRAs, a bola está com o federal. Cabe a ele, em cima desses princípios, ele ir para ação, ele implementar. Okay? Agora, nós trouxemos a esse evento empresas e conferencistas realmente comprometidas com a ação as ações associadas ao Pacto Global. O Brasil se diz que o Brasil tem a melhor legislação trabalhista do mundo. Tá? Então o Brasil tem muitas normas bonitas, lindas, e o que falta é a implementação delas, né? Tá? Não adianta só ficar no mundo do pensar, é interagir o estratégico, o tático e o operacional. Com certeza. Né? Obrigada, Wallace, foi ótimo.
Eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram de colaborar com o nosso conselho, né, ao trazer aqui para os nossos administradores que nos veem, né, um pouco de nossa experiência, né? Ficamos por aqui. Não deixe de assistir ao vivo no site da Web TV ao 7º ENCAD, no dia 9 de setembro. Até mais!